Dando continuidade no pilar 2, que é o pilar do planejamento para você montar sua farmácia diferenciada e lucrativa, eu vou te mostrar agora os outros fatores que são importantes você avaliar ainda no estudo de viabilidade. E um dos fatores em que eu vou mostrar para você agora é sobre o valor do investimento. Eu tenho certeza que muitos estão ansiosos para saber como eu tenho uma base do valor que eu preciso investir. Nós vimos na videoaula anterior que o valor do investimento ele vai ser contabilizado no momento em que você escolhe ali a localização, é lógico, junto com outros fatores que nós vamos ver agora, mas que é o primeiro passo. Nós vimos que através da localização, o número de passantes ali no local onde você vai abrir a sua farmácia, vezes o ticket médio, você vai conseguir ter uma noção do faturamento. E essa noção do faturamento vai te ajudar a entender qual é o valor que você vai precisar ter em caixa para abrir a sua farmácia diferenciada e lucrativa. Então, nós vamos falar agora sobre quais são os quesitos que precisa se observar quando o assunto é valor de investimento. A primeira coisa, a gente já comentou que o valor do investimento vai depender da localização, de onde você vai escolher abrir a sua farmácia, porque é a localização que vai permitir você entender qual que é o potencial de faturamento que aquele local vai garantir. Então, o valor do investimento depende da localização, do potencial de venda, do perfil da farmácia, que nós vimos lá na videoaula anterior, onde nós vimos que se a sua farmácia for perfil popular, for perfil mista ou perfil tradicional, vai influenciar diretamente no valor do investimento. E também um outro fator é se você vai vender a prazo. Porque se você for vender a prazo, você vai ter que ter um capital inicial maior do que se você não for vender, para que você consiga bancar as suas despesas no momento em que o dinheiro da sua venda não retornar por conta das vendas no crediário. Porque essa venda no crediário, esse dinheiro só vai retornar depois que você receber. Então, isso vai influenciar no valor do investimento. O que a literatura fala, o que a prática, a minha prática mostra? Junto à prática, né, aí da média de mercado, que o valor do investimento ideal seria R$2.000 por metro quadrado. O que significa isso? Se o cômodo que você escolheu para montar a sua farmácia for 50 metros quadrados, você multiplica por 2, você teria aí um valor de investimento de 100 mil. Se você tiver um valor menor que 100 mil, o que é a orientação? Focar numa farmácia de perfil popular. Porque uma farmácia de perfil popular, em que vende só medicamentos genéricos e similares, exige um valor do investimento menor. É muito comum a gente ver por aí, inclusive algumas pessoas orientando quanto a isso. Ah, não, você consegue montar uma farmácia com 50 mil, com 40 mil. Ok, conseguir você consegue. Eu só não posso te afirmar se você vai conseguir ter os resultados que você espera. Que você vai ter ali naquele local com esse investimento um faturamento que você espera e mais que isso, uma lucratividade. Porque vamos ser sinceros, você vai montar a sua farmácia pensando que ela é um estabelecimento de saúde, mas que ela precisa dar resultado. Você precisa comer, você precisa ter qualidade de vida, você precisa pagar suas despesas. Então, por isso é necessário fazer todo esse estudo antes. Porque o valor do investimento vai depender de todos esses outros fatores. É muito comum as pessoas me perguntarem, Sabrina, com tanto X eu monto uma farmácia? E aí eu sempre respondo, montar, monta. Abrir, abre.
mas você precisa ter um estudo bem detalhado para ver se esse valor vai te permitir ter um resultado que você espera. E aí, diante disso, quando você sabe o valor que você precisa investir diante de todos esses estudos que nós já comentamos até agora, você precisa saber como usar esse dinheiro. E o que eu oriento na minha metodologia? Que você utilize 70% desse investimento, desse valor que você tem para a compra de mercadoria. E por que essa porcentagem alta? Porque o que vai fazer com que você tenha um retorno, tenha resultado, é a mercadoria para vender. E, lógico, os serviços farmacêuticos que você vai prestar, que serão os serviços diferenciados. Mas no primeiro momento você precisa ter mercadoria. Se você não tiver um estoque, como que você vai ter ali um faturamento esperado? Então, por isso, 70% desse capital tem que ser investido em compra de mercadoria. 10% em reserva de emergência, para caso você precise de alguma situação. Vou dar um exemplo clássico aqui. Você locou, abriu a farmácia, e aí no primeiro mês você recebe um aviso que a sua energia vai ser cortada. Porque existem talões de energia que não foram pagos. E aí, o que você vai fazer? Diante da situação, é lógico que é dever e obrigação do proprietário do imóvel. Mas se ele falar para você que ele não tem condição, você vai precisar arcar com essa despesa, porque senão, sem energia, a sua farmácia não consegue manter as portas abertas. Então, essa reserva de emergência é para essas eventualidades. Você tem que tirar também um valor para documentação. Geralmente de 3 a 5 mil reais, dependendo do local onde você estiver. E o valor restante, aí sim, você vai utilizar para toda a estrutura física. E essa estrutura física, o valor que você vai ter para investir na estrutura física vai depender do quê? Do seu público-alvo e da localização. Porque, como eu disse, não adianta você montar uma estrutura física de qualquer jeito, em qualquer ambiente. Porque se você tem uma farmácia no shopping, se você tem uma farmácia no centro, a estrutura física vai ser diferente da estrutura física de uma farmácia de bairro. Por exemplo, se você tem uma farmácia de bairro, vai adiantar você colocar blindex em tudo, ficar com as portas fechadas, ter ar-condicionado, colocar um porcelanato maravilhoso, ter um design, um layout diferenciado? Dependendo, isso vai afastar o seu cliente do seu estabelecimento. Por isso, precisa se estudar quem vai ser o seu público-alvo, até para você definir a estrutura física. E a mesma coisa equivale, por exemplo, num local no centro da cidade, num shopping ou numa galeria. Aquilo que você vai usar de estrutura física lá no bairro, você não vai poder utilizar num shopping, você não vai poder utilizar num centro da cidade. Então, por isso que o gasto com a estrutura física vai depender do seu público-alvo e da localização. E muito cuidado com isso, porque eu vejo as pessoas fazendo o contrário. Elas preocupadas primeiramente com toda a estrutura física, com a escolha do piso, da tinta, do layout externo. Não que isso não seja importante, é sim. Mas o que vai te trazer resultado, que vai trazer dinheiro para você pagar suas contas, é a mercadoria e os serviços que você vai prestar. Não é o layout, não é o piso que você coloca. Então, se atente-se a isso, porque isso vai impactar diretamente nos seus resultados. E um outro quesito importante, que também precisa ser avaliado lá no estudo de viabilidade, é o lucro bruto e o operacional esperado. O que é a média de mercado? A gente fala que a média de mercado de um lucro operacional de uma farmácia é de 6% a 15%. E o que é média? Mais ou menos 10%. Então, isso é o lucro bruto, né? O lucro operacional esperado, mais ou menos 10%.
Ou seja, o lucro operacional é o lucro final, é o que vai sobrar quando você paga todas as despesas, paga a mercadoria vendida e aí sobra esse lucro operacional de mais ou menos 10%. E o lucro bruto? O lucro bruto, a média, ela tem que ser maior que 35%. O que é o lucro bruto? É o lucro que sobra quando você tem a venda líquida menos o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, você vendeu, você tira os descontos, paga a mercadoria e sobra o lucro bruto. Do lucro bruto, você vai pagar as despesas. E o que sobrar é o lucro operacional. Então, uma farmácia, para ela ter os indicadores que a gente chama de indicadores saudáveis, ela precisa ter um lucro operacional de mais ou menos 10% e um lucro bruto maior que 35%. Eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhe no próximo pilar, que é o pilar que fala sobre gestão. Mas aqui é para você entender e entrar no negócio sabendo qual que é a média de lucro que o negócio farma vai te proporcionar. E aí, você tem que estar ciente desse lucro para você entender. Será que o local que eu escolhi para montar a minha farmácia, ele vai me proporcionar um potencial de venda ou ele tem como me proporcionar um potencial de venda que vai me gerar um faturamento que é capaz de pagar as despesas e ainda me sobrar esse lucro? Porque se não for, não faz sentido. Não é viável você montar a sua farmácia nesse local escolhido. E uma outra coisa que também é importante avaliar no estudo de viabilidade é os resultados, né? É muito comum, mas e aí? Quando esses resultados vão vir? E aí eu te falo também, depende, né? O ideal é que nos primeiros meses você esqueça o lucro, porque tudo que entrar você vai crescer, você vai reinvestir e vai ganhar ali o mercado. Então, você precisa ter em mente que não é no primeiro mês que você vai ter um retorno. Lógico, você vai ter um faturamento, precisa pagar as despesas, mas isso vai acontecendo aos poucos. O seu lucro vai vindo aos poucos, desde que você já comece o seu negócio farma de forma organizada, seguindo uma metodologia. E aí, esses resultados vão depender também do potencial de mercado. O que a gente tem? Historicamente, nos últimos 5 anos, o varejo farmacêutico cresceu 60%. Para os próximos anos, esse crescimento ele vai se manter, de acordo com os estudos, em 2 dígitos, ou seja, maior que 10%. Então, o que isso me mostra? Que o varejo está em crescente ascensão. Então, se ele está em crescente ascensão, o meu estabelecimento que eu vou abrir, ele está dentro do mercado que está se desenvolvendo. Mas vai depender de mim, o meu comércio, a minha farmácia também seguir essa expectativa aí de média de crescimento. O investimento inicial, que se você tem um investimento inicial muito abaixo daquilo que você estudou, você avaliou, o resultado vai demorar. Quanto menor o investimento, mais tempo vai demorar para você ter um retorno financeiro satisfatório. Vai depender também do capital de giro. Você precisa ter um capital de giro, né? Às vezes a gente fala de capital de giro, mas o capital de giro para a farmácia é diferente do capital de giro para outras empresas. Porque para outras empresas se fala em capital de giro baseado em estoque. Aqui a gente não fala de capital de giro baseado em estoque, a gente fala de capital de giro baseado o quê? Nas despesas. Tá? Então, o que a gente recomenda? Você tem um capital de giro que banque as suas despesas durante mais ou menos de 3 a 5 meses, as despesas da farmácia. Justamente porque no início, né, até você ter esse equilíbrio, é importante ter essa reserva para você arcar com as suas despesas. E a outra questão que precisa ficar muito claro é sobre as retiradas. Tem muitas pessoas que acham que a partir do momento que você abriu a farmácia, o dinheiro que está no caixa é seu. É para pagar as suas despesas pessoais.
E, na verdade, isso não pode acontecer. O dinheiro da farmácia é da farmácia. O dinheiro seu é seu. Por isso, eu sempre oriento. Se você vai abrir a sua farmácia, antes de qualquer coisa, faça uma reserva de emergência individual para você. Estabeleça um plano, né, financeiro para você, uma gestão financeira pessoal do seu CPF e veja o quanto você precisa por mês para arcar com as suas despesas e construa essa reserva de emergência, porque no primeiro momento você não vai conseguir fazer uma retirada, um prolabore de um valor alto, porque esse valor ele só vai ser permitido se ele estiver dentro das porcentagens das despesas ideais, que eu vou mostrar para vocês como a gente consegue analisar isso diante dos outros dados da sua farmácia, diante da venda total, diante dos descontos, das despesas, do custo da mercadoria vendida, né? Você vai aprender e entender o que são esses indicadores financeiros. E aí, se a sua farmácia permitir você ter uma retirada, ok. Lógico que isso vai acontecer ao longo do tempo. A gente só não consegue prever quanto vai ser essa retirada e quão rápido vai ser. A gente consegue entender esse processo. Por isso a importância de você ter essa reserva de emergência. Porque se você não tem, você começa a retirar dinheiro ali da sua farmácia para pagar as suas despesas pessoais e isso vai impactar diretamente aonde? Nos seus resultados. Então, no próximo módulo, nós vamos entender que gestão é o caminho. É importante você ter noção aqui nesse estudo de viabilidade, no planejamento, mas que fique claro que a gestão é o caminho. Você começar a sua farmácia com uma gestão adequada, seguindo uma metodologia, vai fazer toda a diferença. Não que não tenha risco, existe um risco, mas o risco vai ser bem menor, né? E a gente fala muito em payback, que é o retorno, né? Quanto eu vou ter o retorno financeiro? Esse payback ele vai ser calculado pelo investimento inicial dividido pelo resultado médio mensal, ou seja, o seu faturamento, né? Aquilo que de fato você está colhendo de resultados. E isso vai dar a quantidade de meses que você vai garantir que você vai ter todo o retorno do que você investiu. Geralmente, a média de mercado é mais ou menos 30 meses, ou seja, mais ou menos 2 anos e meio, você consegue resgatar de volta aí tudo que você investiu na sua farmácia. Então, toda essa questão financeira vai depender desses fatores que nós comentamos aqui, a iniciar pela escolha da localização. Por isso, eu sempre bato na tecla da importância desse planejamento, da importância desse estudo de viabilidade. Um outro fator importante no estudo de viabilidade é você estudar a sua concorrência. Muitos assustam, né? Quando a gente fala, mas eu estudar minha concorrência? Você estudar a sua concorrência, estudar quem é a sua concorrência mais próxima de você. Onde você vai montar a sua farmácia, tem alguma farmácia perto? Quantos metros ou quantos quilômetros? Quem é seu concorrente mais próximo? Para você já abrir o seu negócio entendendo quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos, como é o preço, como é o atendimento, ele faz serviços farmacêuticos, qual que é o horário de funcionamento? Porque baseado nisso, você vai avaliar o que de melhor você irá oferecer. Qual é o seu diferencial diante do seu concorrente. E nós vamos ver nos próximos módulos sobre a importância do posicionamento. E nós vamos ver exatamente isso. O que a sua farmácia vai ter de diferencial? Porque isso que vai fazer com que você se mostre na frente ou diferente do seu concorrente. Porque, como eu já disse, preço, desconto e mercadoria todo lugar tem. Se você for abrir uma farmácia com o intuito de fazer igual ao seu concorrente, eu já te adianto, não abra. Você precisa ter um diferencial. Você precisa avaliar o que você vai fazer que está relacionado à pessoa, que está relacionado ao seu paciente, ao seu cliente.
junto de todos esses outros fatores que nós já comentamos. Outro ponto que precisa ser estudado nesse estudo de viabilidade é a estrutura e equipamentos. O que você precisa ter no seu estabelecimento relacionado a equipamento, relacionado à estrutura física? A RDC que regulamenta a estrutura física das farmácias é a RDC 44. Lá mostra que você tem que ter um projeto arquitetônico, né? Existe uma RDC que regulamenta isso, e eu vou falar mais na frente, onde mostra o que tem que ter de estrutura física, né? Você precisa ter um local para recebimento de mercadoria, para colocar o estoque, para área de dispensação, depósito de material de limpeza, copos, sanitários para funcionário e cliente, a área de serviços farmacêuticos, a área de consultório farmacêutico, a sala de vacinação, caso você escolha abrir a sua farmácia com esses serviços. Então, tem uma norma a se seguir. Por isso, lá no estudo de viabilidade, você já tem que ter noção de tudo isso, porque você precisa avaliar se o cômodo que você vai escolher para montar tem como fazer a adaptação dessa estrutura física. Outra coisa é os equipamentos. Você precisa levantar os equipamentos para que a sua farmácia abra. Você precisa fazer todo um planejamento dos balcões, das gôndolas, das prateleiras, dos expositores, do sistema de segurança, dos computadores, do programa de vendas que a gente chama de PDV, do programa de gestão, que é extremamente importante, nós vamos ver mais na frente, as impressoras, geladeira, aparelho de pressão, a cadeira para aferir pressão, aparelho para medir glicemia, todo o imobiliário do escritório. E aqui, né, tudo que for equipamento, você precisa já colocar nesse estudo de viabilidade para você fazer orçamentos. Por quê? Porque isso aí vai entrar no valor do investimento. Você precisa avaliar se o capital que você tem consegue bancar todos os equipamentos, todo o layout, toda a estrutura física que precisa para você abrir o seu negócio. E estudar também, de acordo com a localização, de acordo com o cômodo escolhido, ali o layout. Será que esse cômodo vai me proporcionar o layout interno e externo que eu preciso? E aí você vai ter que avaliar a fachada, a disposição das prateleiras, o gerenciamento dos produtos por categoria e por lucro, a identidade visual da sua farmácia, o marketing, o brand, o posicionamento, como você quer se posicionar diante das pessoas. Então, tudo isso é preciso também ser avaliado aqui nesse estudo de viabilidade. Você vai ver, através desse estudo, desse layout, né, como que você vai organizar a sua farmácia internamente. Cômodos, como eu disse lá anteriormente, que são retangulares, facilita a exposição de mercadoria e o movimento das pessoas. Quanto maior for o espaço, maior vai ser a exposição de produtos e maior possibilidade de compra, né? O consumidor, tudo que ele consegue visualizar, é mais fácil ele adquirir, ele comprar, né? A área de medicamentos, você vai conseguir separar os medicamentos genéricos, os medicamentos similares, como que vai ser a área da perfumaria, como vai ser a área dos medicamentos referência. Então, tudo isso precisa ser planejado. E o momento para se planejar isso é no estudo de viabilidade. Você vai ver que é através desse estudo que você vai também observar como é que vai ser os produtos, como você vai guardar esses produtos. O espaço vai possibilitar ser gôndolas, a disposição das gôndolas vai conseguir, através desse espaço, ser horizontal, vai ter que ser em forma de zigue-zague, né? A gente fala das prateleiras que são como se fossem sanfonadas. Então, tudo isso é o momento agora, no planejamento, de você avaliar. Então, nesse estudo de viabilidade, você precisa avaliar todos esses fatores que são importantíssimos para você começar o seu negócio farma de forma diferenciada.
E na próxima videoaula eu vou te mostrar quais são os documentos necessários para você abrir a sua farmácia diferenciada e lucrativa.